Hoje vamos falar sobre a resistência do ar. A resistência do ar é muito pouco usada, isso para facilitar os nossos cálculos no dia a dia. Entretanto, essa resistência existe, e para melhorar o nosso entendimento, temos como exemplo o lançamento de um objeto. Em primeiro momento, este objeto está somente sobre a força peso. Ele acaba de ser lançado, logo a velocidade é zero. Então, não existe resistência do ar. Por quê? Alguns fatores que dependem da resistência é a velocidade. Se não existe velocidade, também não existe força de resistência. Outro fator é a forma do objeto. Temos a segunda lei de Newton, que diz que a força de resistência é igual a massa vezes aceleração, que é igual ao peso. Massa vezes aceleração é igual a massa vezes gravidade. Então, temos que a aceleração é igual à gravidade. Como a pessoa estava submetida à força da gravidade, ela vai ganhar velocidade, e aí é que a força de resistência entra. Então, no segundo momento, o objeto já tem velocidade. A força peso já existia, e a força de resistência passa a existir. Ela ganha mais velocidade, e como havia dito, a força de resistência do ar passa a existir. Bom, nessa situação, como surge a força de resistência do ar, a força resultante se torna menor, pois antes era apenas força-peso, agora é o peso menos a resistência do ar. Como a força resultante está diminuindo, a aceleração tende a diminuir. A aceleração se torna menor que a gravidade. Ainda existe aceleração, porque ainda existe força resultante. A resistência do ar ainda está pequena, o peso ainda é maior. Se tem força resultante, ainda tem aceleração, menor, mas ainda existe. O corpo continua a acelerar, mas cada vez menos. Em um terceiro momento, a força-peso continua a mesma, mas a resistência do ar é muito maior. E o objeto também tem mais velocidade. Quando a força-peso se iguala à força de resistência do ar, a força resultante passa a ser zero. Logo, a aceleração também é zero e o corpo passa a cair em MRU, movimento retilíneo uniforme. Bom, alguns autores também chamam essa velocidade de velocidade limite ou velocidade terminal. Queda com resistência do ar. Adrian Legendre foi um dos primeiros a estudar a equação diferencial que rege o movimento de queda de um objeto que possua resistência do ar. De acordo com a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração é igual à força resultante. Sabendo que a aceleração é a derivada da velocidade e as forças que atuam são peso, que é massa vezes a gravidade, menos a constante de velocidade. Se a velocidade de queda for baixa, a resistência do ar é proporcional à própria velocidade do objeto, o que é uma aproximação muito boa para o que queremos, que é objetos que caem com baixa velocidade. Para ajeitar um pouco, iremos pegar o termo kV e passaremos para o outro lado, de forma que ele fique positivo. E logo depois iremos dividir ambos os lados por m, chegando na seguinte EDO, que é a derivada da velocidade mais k sobre m vezes v igual à gravidade, sendo então uma EDO linear de primeira ordem. Para calcular uma EDO de primeira ordem, temos que uma EDO de primeira ordem, onde f de x multiplica y, onde iremos calcular o fator integrante, que é E integral de f de x dx. Pegamos o fator integrante e multiplicamos toda a EDO por ele. Depois, a soma, nós iremos juntar como uma única derivada do produto. Temos então o fator integrante vezes y. No próximo exemplo, veremos na prática como isso funciona.
Um objeto em queda. Suponha que o objeto está caindo na atmosfera, perto do nível do mar. Formule uma equação diferencial que descreva o movimento. Usaremos letras para representar diversas quantidades. O movimento ocorre durante um determinado intervalo de tempo, que vai ser medido em segundos, e em uma determinada velocidade, que vai ser medida por metros por segundo. Pela lei de Newton, temos que força é igual a massa vezes aceleração, onde a massa é medida por quilogramas, a aceleração metros por segundo ao quadrado e a força em newtons. A e V estão relacionadas, logo a equação fica força é igual a m dv dt. Vamos considerar as forças que agem sobre o objeto em queda. A gravidade, que é massa vezes a gravidade, que é medida em 9,8 metros por segundo ao quadrado, e a resistência do ar, que é epsilon vezes a velocidade. Temos que lembrar que a gravidade sempre age para baixo e a resistência do ar para cima. Logo, força é igual a m vezes g menos epsilon vezes v. A equação 2 torna-se, então, m vezes dv dt, mg menos epsilon v. Nesse modelo, temos três constantes, m e epsilon, que depende do objeto em particular que está caindo, e o g, que é o mesmo para todos os objetos. Vamos supor que m tem o valor de 10 kg e epsilon de 2 kg por segundo. Logo, substituindo os valores na equação 4, fica dv dt igual a 9,8 menos a velocidade dividido por 5. Agora vamos ver o comportamento das soluções da equação 5 sem resolver a equação diferencial. Supondo que V é igual a 40, logo substituindo os valores na equação 5, dv dt é igual a 1,8. Logo, V é igual a VDT tem valor de 1,8 em diversos pontos ao longo da reta onde V é igual a 40, que é um exemplo do que é chamado um campo de direções. Agora, qual é o valor crítico de V que separa os objetos cuja velocidade está aumentando daqueles cuja velocidade está diminuindo? Substituindo na equação 5, logo, V é igual a 5 vezes 9,8, que é igual a 49 metros por segundo. V igual a 49 é chamada de solução de equilíbrio, que corresponde ao equilíbrio entre a gravidade e a resistência do ar. Temos também campos de direções, são ferramentas no estudo de soluções de equações diferenciais na forma de dy sobre dt, que é igual à função de ty. F são funções de duas variáveis, t e y são chamadas de taxas de variação. Vamos supor, então, que na ausência de predadores, a população de ratos cresce a uma taxa proporcional à população atual, onde o t é o tempo e p de t é a população de ratos, que pode ser expressa pela equação dp sobre dt, igual a r vezes p, onde r é a taxa constante ou taxa de crescimento. Vamos supor que o tempo seja medido em meses, e a taxa tem um valor de 0,5 por mês, e que tenham corujas que matam 15 ratos por dia. Logo, a equação 7, substituindo os valores, torna-se dp dt igual a 0,5 vezes p menos 450.